ok? Vamos para a palavra, falando em palavra, vamos para a palavra de Deus nessa quinta-feira. Eu quero trazer uma meditação aqui para nós, no Salmo de número 19, Salmo 19, e os versículos 7 ao versículo de número 11, ok? Salmo 19, verso 7 até o versículo de número 11, e falando apenas sobre a África. Enquanto você que tem sua Bíblia vai abrir sua Bíblia, hoje é aniversário do pastor Mozinho Muxaia. Pastor Mozinho Muxaia, juntamente com a missionária Lene, foram os fundadores do Centro Ebenezer, são os responsáveis maiores lá pelo Centro Ebenezer, lá na Beira, que é uma bênção, né, o centro infantil, o centro de acolhimento, enfim, que é algo muito especial. E hoje o pastor Mozinho Muxaia está fazendo 46 anos, ele é atualmente o presidente da missão Mãos Estendidas lá em Moçambique. Então, vamos no final também estar orando por ele, pelo pastor Mozinho Muxaia, uma pessoa muito querida, especial também para nós. Ok? Então vamos para a palavra de Deus, Salmo 19, então versículos 7 ao versículo de número 11, e nós vamos meditar nesse texto da palavra do Senhor. Olha só, a palavra de Deus diz assim, que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Aleluia. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido, e em os guardar a grande recompensa. Amém? Vamos orar, vamos receber a palavra do Senhor, mas vamos estar com o coração preparado. Vamos pedir para que o Senhor venha ministrar a cada um de nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha nos ministrar nesta hora, com graça, com unção. Que a tua palavra, Deus, venha, ó Deus, tocar cada coração nesta hora. Eu oro por graça sobre a minha vida para transmitir o que o Senhor já tem colocado em meu coração, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que ainda não veio ao meu coração, e o Senhor vai fazer fluir nessa hora, Pai. Ó Deus, eu peço mesmo, Espírito Santo, por favor, que a unção do Senhor esteja sobre a minha vida. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor prepare os corações, o ambiente nessa hora. Teu poder, a manifestação do Senhor aconteça, que nossas vidas sejam abençoadas, ó Deus, pela palavra que o Senhor tem, ó Deus, preparado já, reservado para nós. Então, Senhor, prepara o ambiente, prepara os corações, as mentes, tira o desconforto físico, tira toda a desatenção, todo o cansaço mental, físico, e dá-nos a capacidade de recebermos a Tua palavra, Pai. Unge a minha vida, Senhor, e dá-me a capacidade para transmitir o que o Senhor tem nessa noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Eu quero hoje meditar sobre o tema descobrindo os tesouros da palavra de Deus. Eu vou ser breve, ok? Nós não vamos estar nos alongando com esta palavra. Eu quero ser breve e nós vamos aqui ver algumas coisas que a palavra nos mostra sobre o tesouro que é a palavra de Deus, ou os tesouros que nós tiramos da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, nós vamos pensar um pouquinho e vamos estar aí entrando dentro desse tema, descobrindo os tesouros da palavra de Deus. Certa vez eu lendo um livro do pastor, uma biografia, né, não é, de George Miller. George Miller, ele tem um testemunho incrível e acontece, inclusive, aqui próximo a nós, não é? Aqui mesmo no Reino Unido. E George Miller, ele é um homem que Deus levanta
para atender a causa dos necessitados, principalmente dos órfãos, em um momento muito complicado que ele vivia. Tá? Se você puder acompanhar um pouquinho, aí procurar, você pode procurar um pouquinho conhecer a história de George Miller, você vai ser muito abençoado com o testemunho deste homem, né? Esse homem que viveu assim uma vida dedicada ao Senhor, um homem de oração, um homem que foi um grande exemplo, né? E que deixou um grande legado. Então, eu estimulo você a procurar a biografia de George Miller, procurar ler coisas a respeito de George Miller. Mas algo me chamou muita atenção lendo a biografia dele. Diz que ele, por mais de 20 mil vezes, olha só, mais de 20 mil vezes, George Miller foi deitar-se à noite, sem ter nada em casa para comer, nem para ele, nem para os seus órfãos. Eu vou repetir, 20 mil vezes. Que ele foi deitar sem comer, aliás, foi deitar, né, sem nada para comer para o outro dia, nem para ele, nem para os seus órfãos. Quando alguém lhe perguntou se conseguia dormir nessas circunstâncias, ele respondeu: todas as vezes. Uau! Todas as vezes. E nunca faltou comida no dia seguinte para ele e para os órfãos, que chegaram a 2.000. Quando um amigo quis conhecer o segredo de tanta fé, George Miller levantou a Bíblia e disse: tenho lido este livro inteiro 100 vezes. Conheço o livro e conheço o Deus do livro. Está aí na tela para você e eu vou ler novamente, porque é muito abençoador. Disse que George Miller, por mais de 20 mil vezes, foi deitar à noite, sem ter nada em casa para comer, nem ele, nem os seus órfãos. Quando alguém lhe perguntou se conseguia dormir nessas circunstâncias, ele respondeu: todas as vezes. E nunca faltou comida. No dia seguinte, para ele e para os órfãos, que chegaram a 2.000. Quando um amigo quis conhecer o segredo de tanta fé, George Miller levantou a Bíblia e disse: tenho lido este livro inteiro 100 vezes, conheço o livro e conheço o Deus do livro. Aleluia! Que você seja abençoado. Eu acredito que se parasse por aqui já bastava, né? Creio que já teríamos sido ministrados, mas, sabe, vamos discorrer um pouquinho pensando nesta ideia daquilo que George Miller pode nos passar aqui. Um homem de fé, um homem que chegou a poder atender 2.000 órfãos em um momento muito, muito complicado da história. E ele é um homem que é levantado por Deus para poder cuidar de órfãos, dar o alimento para os órfãos, e vivendo em um ambiente difícil. Mas sabe, George Miller nos desperta para poder descobrir os tesouros da palavra de Deus. Lendo esse testemunho, vendo esta afirmação de George Miller, não é? Quando o amigo quis conhecer o segredo de tanta fé, e então pergunta para ele, né? Qual o segredo de tanta fé? Ele levanta a Bíblia, ele disse: tenho lido este livro inteiro 100 vezes, conheço o livro e conheço o Deus do livro. Então, pensando nesta afirmação que George Miller fez, nesse testemunho de vida de George Miller, por ele conhecer a Bíblia e conhecer, não é, conhecer o livro, conhecer o Deus do livro, ou conhecer a Bíblia e conhecer o Deus da Bíblia. Então eu quero levar você nesses próximos minutos a pensar aqui nesse texto alguns tesouros da palavra de Deus que nós vamos aqui poder descobrir. O primeiro deles está no versículo 7, na parte A do versículo 7. A Bíblia diz assim que a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. Uau! Então olha só, a lei do Senhor, ela é perfeita
e restaura a alma. Então a primeira coisa que nós descobrimos aqui dos tesouros da palavra de Deus é que a palavra do Senhor, ela refrigera ou restaura a alma, ela traz refrigério ou restauração para a alma. Sabe, tantas pessoas estão aí, estão carregadas. Tantas pessoas estão com a alma carregada, a alma aflita, a alma pesada, a alma amarga, a alma está, não é, em sobressaltos. Deixa eu dizer para você, a palavra do Senhor é o remédio para a nossa alma. Quando nós descobrimos o tesouro da palavra de Deus, entendemos como George Miller tinha a capacidade de dormir, pegar no sono, não ter problema em dormir, quando no outro dia tinha que alimentar órfãos e não tinha comida. Mas sabe, Deus havia chamado ele para aquele propósito. E nós temos aprendido sempre que o que precisamos é conhecer a palavra. O que precisamos é ouvir a voz de Deus, pela sua palavra, quando Ele fala conosco. E sabe, quando Deus fala, Ele garante o que Ele fala. Então, George Miller, ele tinha a alma leve. Concordam comigo? Ele não tinha o peso na alma. Como vai ser amanhã? Os sentimentos dele estavam equilibrados. Mas o que trazia o equilíbrio para ele? Era o dinheiro? Não, porque ele não tinha. O que trazia o equilíbrio para ele era uma garantia humana? Não, porque ele não tinha. O que trazia o equilíbrio para a alma dele era a palavra do Senhor. Ele pôde dizer, eu li esse livro 100 vezes, eu conheço o livro e conheço o Deus do livro. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós somos despertados para o conhecimento de Deus. Nós conhecemos Deus. E aí quando nós vamos conhecendo Deus, nós sabemos que a palavra que Ele tem para nós é uma palavra sempre de tranquilidade. O que o Senhor espera de cada um de nós é uma vida abundante, não é? Então é ter uma alma, que ela é próspera. O que o Senhor espera de nós, que Deus espera da sua alma, é que você tenha uma alma próspera. Então, não é que você tenha uma alma carregada. Muitas pessoas hoje estão tendo dificuldades, porque a alma está sobrecarregada. Mas quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, descobrimos os tesouros da palavra de Deus, nós entendemos que o Senhor tem um remédio para a nossa alma. A palavra do Senhor, ela vem trazendo ministração. E nós sabemos que a palavra vai trazer para nós tudo o que precisamos, para que a nossa alma esteja sendo colocada no lugar certo, esteja equilibrada, e ela possa ter esse refrigério, ela possa ter esta restauração. Sabe, todos nós precisamos da palavra para colocar a nossa alma no lugar, não é? Nós não temos tempo para continuar abordando um tema que é tão importante, mas de uma forma muito precisa, eu posso afirmar para você: debruce na palavra de Deus. Ou seja, vá para a palavra de Deus, vá mais fundo na palavra de Deus, e você verá como que o Senhor traz a cura para a alma. O Senhor traz o refrigério para a alma. O Senhor vai trazer a restauração. Nossa alma será restaurada pela palavra de Deus. Mas eu quero continuar. A segunda coisa que vemos aqui desses tesouros que descobrimos da palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela dá sabedoria aos simples. Ainda no versículo 7, continuando, a Bíblia fala que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, pela palavra, nós somos ministrados de uma forma tão especial que nós recebemos sabedoria. Não importa como foi o nosso contexto cultural, não importa como que foi o nosso contexto educacional, não importa se não tivemos oportunidade para estudar bastante, né, para sermos intelectuais. Quando nós vamos para a palavra de Deus, aí está a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria não é humana, porque a sabedoria humana, ela
entenda que a Bíblia ela mostra que a sabedoria humana ela pode se tornar até mesmo diabólica, porque o diabo é o príncipe desse século, está tentando levar aí as pessoas, a conduzir as pessoas para entender que elas têm a sabedoria, que elas podem buscar delas, retirar delas mesmas a sabedoria, quando nós entendemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós tememos ao Senhor, nós sabemos que uma das regras básicas é ir para a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus dia e noite. Uma das atitudes que nós temos vindo a pensar nelas também, aí nas mensagens anteriores, é o meditar na palavra de Deus, é ir para a palavra de Deus, é ter essa graça de poder ir para a palavra de Deus, meditar nela dia e noite. A verdadeira sabedoria está, então, em Deus e é revelado na sua palavra para nós. Terceira coisa que eu quero trazer aqui para você, dentro desse tema, descobrindo os tesouros da palavra de Deus. Olha só, versículo 8. Versículo 8 diz para nós que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha só, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, veja que a terceira coisa é trazer alegria ao coração. Os tesouros da palavra de Deus são realmente tão especiais. É um tesouro. Me diga algo. Ter um coração alegre é um tesouro, não é? Não é? É um tesouro, porque tem gente que quer ter alegria no coração e ele tem dinheiro sobrando. Tem dinheiro, não é? Aí para fazer o que quiser, mas não consegue ter alegria no coração. Mas olha como é especial, a palavra de Deus, aleluia, ela traz alegria ao nosso coração. Que coisa preciosa. Então, que nós possamos aprender a nos deleitarmos na palavra de Deus. Ou seja, realmente ir para a palavra de Deus assim, com muita disposição de poder receber, aleluia, o maná, sabendo que a palavra de Deus ela é o maná para nós, é o alimento para a nossa alma, é o alimento espiritual. Então que nós possamos ter esse entendimento claro, que a palavra de Deus ela é rica, é um tesouro realmente, são tesouros que temos aqui, e como temos visto aqui, a palavra de Deus traz restauração à alma, dá sabedoria ao simples, ela alegra o coração, mas ela continua ainda. No versículo 8, nós vemos aqui um quarto tesouro que a palavra de Deus traz para nós. E a Bíblia fala assim, olha, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aqui na tradução que você tem aí na transmissão, que o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Olha só, isso é um tesouro, ter os olhos iluminados. Os nossos olhos terem luz, que preciosidade, porque tem pessoas que não têm luz nos seus olhos, não têm os olhos iluminados. Sabe, do que adianta ter olhos quando existem trevas, quando os olhos não estão iluminados? Tanta gente não tem capacidade de ver. Sim, tem olhos, mas não tem capacidade de ver. Você já viu, você já reparou que há pessoas que não conseguem visualizar as coisas boas? Você já reparou isso? Presta atenção então. Presta atenção em tantas pessoas que tudo que elas veem as coisas ruins. Tudo é ruim. Tudo é ruim, tudo é mal, tudo é problema, tudo é dificuldade. Quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá a capacidade de ter os olhos iluminados. Aí com luz nos olhos você vai ver o que realmente importa. Isso é fantástico. Então, que nessa noite nós sejamos estimulados a ir para a palavra de Deus, ter a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Irmos para a palavra de Deus para termos a vida vitoriosa que o Senhor quer dar e entender que os verdadeiros tesouros estão na palavra de Deus. Os tesouros eternos nós descobrimos na palavra de Deus.
Portanto, já vimos aqui 4 tesouros que descobrimos na palavra de Deus. Primeiro, restauração da alma. Segundo, a sabedoria aos simples, que dá sabedoria aos simples. O terceiro, que alegra o coração. A alegria, né, no coração, ter o coração alegre. A quarta, olhos iluminados. A quinta, olha só, está no versículo 9. No versículo 9 eu vejo o quinto princípio aqui, que, sabe, a palavra de Deus, ela traz a nós a capacidade de termos a certeza de não sermos enganados. Então, trazem a certeza de não sermos enganados. É o quinto tesouro que eu encontro aqui. O tesouro realmente que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos dá certeza que nós não somos enganados. Olha só o que diz aqui o versículo 9. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Aleluia! Olha que preciosidade, nós vivemos com certezas absolutas. Tantas pessoas que estão aí sem ter certezas. Quando você vai para a palavra de Deus, você vai para um livro de verdades e de verdades eternas. Um livro onde você pode ter garantias eternas e a certeza, aleluia, que você jamais será enganado, você jamais vai passar por situações embaraçosas. Quando você estiver firmado na palavra de Deus, você pode ter a certeza de que você não será enganado. Então é o quinto tesouro que descobrimos aqui na palavra de Deus. O temor do Senhor, ele é puro, ele é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente juntos. Então nós temos a certeza, pela palavra de Deus, que nós não seremos enganados. Aleluia. Então, que preciosidade. A Bíblia diz assim que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. O Senhor Todo-Poderoso diz isso. O Senhor Criador dos céus e da terra, Ele disse isso. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então nós temos a certeza de não sermos enganados. Mas vamos ainda para um próximo tesouro que descobrimos na palavra de Deus. Versículo 10. E aqui nós vemos 2 princípios. O sexto deles, né, nós já estamos aqui indo para o sexto. Mais um princípio, mais uma descoberta, mais um tesouro. São mais desejáveis do que o ouro. Versículo 10 fala isso. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Sabe, há tantas pessoas que elas se perdem buscando as coisas desse mundo. Elas se perdem atrás do vil metal. Elas se perdem buscando as riquezas. E é tão especial saber que quando nós buscamos a Deus, quando buscamos a palavra de Deus, nós teremos a provisão para o que precisamos para uma vida abundante. Mas nós teremos muito mais do que isso, nós temos as riquezas eternas. Sabe, nós sim teremos uma vida bem-sucedida, eu creio nisso, é promessa do Senhor, vida abundante, vida cheia, vida com provisão, sabe? Oh, aleluia! É tão especial ver a palavra. O salmista, ele diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é tão especial. Sabe, é tão especial saber que haverá provisão. Nós estamos passando por essa pandemia, mas sabe, nós não temos que ficar aí correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do vil metal. O que nós precisamos é ir para a palavra de Deus, é ir para a presença de Deus e saber que na palavra de Deus nós descobrimos os tesouros de Deus. Aleluia. Certa vez eu estava lá em África, em um momento muito delicado, como muitos que nós vivemos, porque lá em África, atualmente, são 350 igrejas, 350 pastores, né? Não são igrejas com a estrutura que temos aqui, algumas delas são, sim, que já conseguimos ajudar, não é com essa
forma aqui, elas são mais simples, mas sim, já são de construções, né, de alvenaria, né, construções já bem feitas, mas a maioria delas não são igrejas muito simples, são igrejas de palha, igrejas de barro. Mas não importa, são igrejas, tem lá pessoas, isso é o que realmente importa, pessoas que estão sendo salvas, e nossos pastores, homens de Deus muito simples, mas homens de Deus, homens que têm se tornado sábios. Você viu aqui, não é? O segundo tesouro que vimos aqui, que dá sabedoria aos simples. Nossos pastores, muitos deles, sabe, queridos, são pastores tão simples, tão simples, tão simples, que não tiveram oportunidade de receber mesmo os ensinos básicos, a escola, né, o primário, não puderam completar um primário que fosse. Eles têm dificuldade até mesmo em algumas coisas assim, mais profundas, mas o Senhor vai dando a eles a sabedoria, e nós vamos vendo como esses homens, eles vão se tornando capacitados pelo Senhor e pela palavra, não é? E pessoas que têm dificuldade sim lá nas suas aldeias de recursos, mas Deus vai dando a provisão para eles, e é tão importante nós estarmos ajudando eles. E aí nós vamos para a África, quando chegamos lá no meio desse desafio, a gente quer ajudar. Mas imagina o que é ajudar. Em cada seminário que nós vamos, nós ajudamos os pastores para que eles possam ir, nós pagamos as despesas de viagem, alimentação, e nós sempre costumamos dar uma ajuda de $60, aí a volta de 50 libras, né, ou 50 euros. A gente procura sempre fazer isso, 50, 60, alguma coisa assim que vai abençoar eles naquele mês. E de 6 em 6 meses nós fazemos esses seminários. Agora, imagine, nem todos os pastores vão aos seminários, nem todos conseguem ir. Mas a gente tem quase 300 pastores indo nos 2 seminários. Então pense bem, o que é chegar e você ter que pagar a passagem, alimentação e mais a ajuda para eles. Então, se você pensar aí em 300 pastores, você vai ter aí $30 mil, 25 mil libras. Então, é dinheiro, quase 25 mil libras. Então, é algo desafiador. E um desses seminários, eu estava lá no mesmo desafio de todos, porque geralmente nós vamos para lá sem ter o recurso completo. Nós ficamos cerca de 10, 12 dias lá em África, ministrando cerca de 12 dias nos 2 seminários. E aí eu estava numa manhã, eu estava sem saber, assim, eu levantei, eu fui para a minha devocional. Eu nunca esqueço daquele dia, e eu estava com um grande desafio de finanças. E naquele dia eu abri a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor veio um versículo que dizia assim, que os ribeiros de Deus são abundantes de águas. E quando eu li aquele texto, o Senhor falou comigo: fica tranquilo, filho, não vai faltar nada. Sabe, queridos, não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. E quando nós entendemos a preciosidade que é o nosso Deus, e que a palavra ela tem tudo o que nós precisamos. Ela tem esses tesouros. E aí, aquele dia eu fui ministrado essa palavra me acompanha. Muitos momentos desafiadores para mim, que eu não sei como vai ser, eu não sei como Deus vai trazer a provisão, eu não sei por quem que Deus vai mandar, mas eu escuto Deus falando comigo: os meus ribeiros são abundantes de água. Os meus ribeiros são abundantes de águas. Ou seja, vem aquela lufada de ar fresco, aquela certeza: não vai faltar, filho, fica tranquilo. Eu estou no comando. Que a gente possa ter essa disposição de realmente desejar a palavra como o salmista aqui desejava. Como o salmista que fala: são mais desejáveis do que o ouro. Quando nós sabemos que na palavra do Senhor a gente tem tanta provisão física, porque a promessa do Senhor nos dá uma vida abundante. Mas sabe, mais do que vida abundante, mais do que, portanto, o ouro, a vida abundante é muito mais do que isso. Tem gente que tem ouro, mas não tem vida abundante. Então, é precioso isso. Mas vamos lá para irmos já quase para a conclusão, mas eu quero ainda trazer 2 outros
tesouros aqui. Nós já estamos no 6º, vamos para o 7º tesouro aí. A Bíblia fala que, ainda no versículo 10, que são mais doces do que o mel. Aleluia. Olha que gostoso. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel, e o que goteja dos favos. Sabe, queridos, a doçura da palavra. Sabe, porque a palavra, ela é alimento para a nossa alma. Não é? E o alimento, a gente gosta de coisas doces, não gostamos? Nós gostamos geralmente. E a gente sabe, aliás, né, o que é saudável é o mel. O mel é o que é saudável. Então, a Bíblia aqui está falando que, e aqui está o salmista deixando aqui para nós uma certeza também, que está falando aqui, não é, sobre a palavra, sobre a lei do Senhor, sobre os mandamentos do Senhor, e eles são, portanto, mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Entenda algo, sabe, às vezes as pessoas estão procurando aí o apetite, né? Estão procurando coisas para satisfação do seu apetite, mas é a palavra do Senhor que tem o que nós precisamos também para saciar nossa sede, nossa fome, para que venha aquele doce gostoso, né? Eu não sei você, mas eu gosto muito de doce. Eu gosto muito de doce. Eu fico pensando como que o Senhor quer trazer realmente para nós essa capacidade de termos essa alegria de ter o doce, não é? Mais doces do que o mel é a palavra do Senhor. Então isso é muito precioso. E em último lugar, uma última descoberta dos tesouros da palavra de Deus é que a palavra de Deus nos aconselha. Traz a nós o aconselhamento, nos aconselha. O versículo 11 diz assim: além disso, por eles se admoesta, ou aqui na tradução que o pastor Fábio está colocando aí para você, a Bíblia fala assim: também por eles o teu servo é advertido. Então veja que a palavra do Senhor é olha aqui, outro tesouro, porque aqui nós temos a advertência, e é advertência no sentido de aconselhamento, de admoestação, sabe? Então o Senhor nos admoesta, nos adverte, sabe? Mas é nos advertindo no sentido de aconselhamento, trazendo para nós o conselho. E olha que preciosidade. Então, na palavra do Senhor, nós teremos os conselhos. Amém? Nós teremos os conselhos. Então, eu queria abençoar a sua vida como eu fui abençoado. Eu queria deixar esses 8 tesouros que nós meditamos aqui. 8 tesouros que nós descobrimos na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, primeira coisa, a palavra do Senhor restaura a alma. Segunda coisa, ainda no versículo 7, a Bíblia fala assim que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, sabedoria aos simples. O Senhor dá sabedoria aos simples através da palavra. Terceira coisa, no versículo 8, alegram o coração, não é? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A quarta coisa, o quarto tesouro, iluminam os olhos. Ainda no versículo 8, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. A quinta coisa, trazem a certeza de não sermos enganados. A palavra fala: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Aleluia. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente juntos. A sexta coisa, são mais desejáveis do que o ouro. Versículo 10 diz isso: são mais desejáveis do que o ouro, sim, mais do que o ouro fino, né? Ou o ouro, muito ouro depurado. A sétima coisa, o sétimo tesouro, são mais doces do que o mel. Aleluia. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E o oitavo tesouro que a palavra do Senhor, algo que nós descobrimos aqui, é que a palavra do Senhor nos aconselha, nos adverte, nos admoesta. Então, que nós possamos ir para a palavra de Deus e ter uma vida abundante. Eu quero lembrar para você a ilustração de George Miller,
sobre a palavra de Deus e depois eu vou trazer um outro pensamento. Mas, concluindo, antes, pastor Fábio, coloca para nós lá o versículo 11, aí antes de irmos para a frase novamente de George Miller, mas na conclusão desta palavra, está aqui no versículo 11, olha só, a parte B do versículo 11 fala que em os guardar a grande recompensa, amém? Em os guardar a grande recompensa. Então, veja bem, são tesouros, como nós vimos aqui. São tesouros. Falamos sobre descobrindo os tesouros da palavra de Deus. E nós vimos aqui que restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, trazem a certeza de não sermos enganados, são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel, nos aconselham, e ainda vem uma promessa, eu concluo com esta promessa aqui, em os guardar a grande recompensa. Veja bem o que George Miller nos abençoa, fomos abençoados na introdução, e eu quero ler novamente para sermos abençoados na conclusão desta mensagem. Olha só o que diz aí. Disse que por mais de 20 mil vezes, diz que George Miller, diz que ele, George Miller, por mais de 20 mil vezes foi se deitar à noite sem ter nada em casa para comer, nem ele, nem os seus órfãos. Quando alguém lhe perguntou se conseguia dormir nessas circunstâncias, ele respondeu, todas as vezes. E nunca faltou comida no dia seguinte, para ele e para os órfãos, que chegaram a 2.000. Quando o amigo quis conhecer o segredo de tanta fé, George Miller levantou a Bíblia e disse, tenho lido este livro inteiro 100 vezes. Conheço o livro e conheço o Deus do livro. Ainda mais um pensamento, também de um outro homem de Deus que já não está entre nós, o Senhor já o recolheu, Russell Shedd, um homem que eu tive a alegria de tê-lo também como professor, apenas por alguns dias, mas tive, um dos intensivos que eram dados no Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, mas Russell Shedd foi um homem que sempre me estimulou, então desde a minha adolescência, lendo seus escritos, um homem de Deus incrível, que eu tenho um apreço pelos seus escritos, pelas suas obras, e que, embora tenha morrido, as obras desse homem falam e vão continuar falando. Um grande homem de Deus. Eu queria deixar esse pensamento que George Miller, aliás, Russell Shedd, ele deixa aqui para nós, pensando inclusive dentro desses tesouros que descobrimos na palavra de Deus. E Russell Shedd, ele diz o seguinte, disse, se expressões bíblicas como estas fossem levadas mais a sério, se os crentes realmente, sem exceção alguma, apreciassem o ensino que vem de Deus, mais do que a glória, honra, sabedoria e sucesso que são alvos dos homens mundanos, veriam descortinados novos horizontes de gozo, paz, confiança e vitória. Eu vou ler novamente. Se expressões bíblicas como estas aqui que lemos e meditamos os tesouros da palavra de Deus, se expressões bíblicas como estas fossem levadas mais a sério, se os crentes realmente, sem exceção alguma, apreciassem o ensino que vem de Deus, mais do que a glória, a honra, a sabedoria e sucesso, que são alvos dos homens mundanos, veriam descortinados novos horizontes de gozo, paz, confiança e vitória. Uau! Amém. Deixa eu ler um versículo para finalizar. João capítulo 5, verso 44. Eu quero finalizar com a leitura desse texto. João capítulo 5, verso 44. Como podeis crer, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Eu quero deixar esse pensamento, que vem da palavra de Deus também para nós. Quando João nos leva, portanto, o Evangelho de João nos leva aí, dentro dessa narrativa, como
podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Queridos irmãos, receba essa palavra com alegria no seu coração, mas também com reverência, entendendo que a palavra do Senhor, ela precisa ser lida, ela precisa ser praticada em os guardar a grande recompensa, lá no versículo 11. Segredos que nós descobrimos, tesouros que nós descobrimos, tesouros estes que abençoam a nossa vida, que não são simplesmente tesouros passageiros, mas que são tesouros eternos. Que homens de Deus como George Miller, como Russell Shedd, que tiveram uma vida entregues para Deus e que tiveram um legado incrível de obras também que fizeram por acreditarem na palavra de Deus, possam nos inspirar nessa noite, assim como o salmista que vem trazendo para nós essa descrição tão clara da palavra de Deus também para cada um de nós, ou mesmo que nós possamos sermos estimulados de outra forma, a entender até mesmo o que Jesus ele traz também para nós aqui em João 5,44, e vemos aqui esse texto onde o Senhor Jesus faz esta observação tão importante que nós precisamos entender. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Que Deus possa, revelar mais através dessa palavra, sabe, que a gente não venha fazer conforme vimos no domingo passado, como o povo de Israel muitas vezes fez, que trocou, como lá no deserto, trocou a glória de Deus por um simulacro de um bezerro de ouro. Eu sei que tem tanta gente trocando os princípios eternos de Deus por pratos de lentilha, né? Ou então por barras de ouro, ou então por simples coisas quaisquer. Que nós possamos descobrir na palavra de Deus os tesouros que realmente importam para a nossa vida. Pai, eu quero abençoar cada vida que recebeu a Tua palavra nessa hora. Pai, eu quero, Senhor, abençoar esse coração, Pai. Eu quero pedir que essa palavra venha trazer a nós despertamento para o que realmente importa, uma vida que busca o conhecimento da Tua palavra, o conhecimento eterno. E Deus, nessa noite nós vimos aqui preciosidades desses tesouros que encontramos na palavra de Deus, que podem trazer para nós confiança, certezas, e que trazem todos esses tesouros que ministramos aqui hoje, que o Senhor falou conosco, que trazem restauração de alma, que trazem sabedoria aos simples, que alegram o coração, que iluminam os olhos, que trazem a certeza de não sermos enganados, que são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel, e que nos aconselham. Meu Deus, que pela Tua palavra nós tenhamos certezas, como George Miller tinha, segurança, tranquilidade, alma equilibrada, alma que descansava no Senhor. Aleluia. Eu quero orar por esta vida que está talvez com a alma aflita, que ela possa se debruçar na Tua palavra e alcançar nela o descanso para a sua alma, a restauração. Pai, esta pessoa que está talvez dizendo assim, eu não tive oportunidade de estudar, eu tenho tão pouca educação, eu quero pedir, Pai, que hoje, oh meu Deus, hoje haja como um estalar na mente, no entendimento, que haja, ó Deus, um entendimento claro,
que o Senhor, a tua palavra dá sabedoria aos simples. Nós nos tornamos sábios pela tua palavra, a leitura, o conhecimento da tua palavra. Ó Deus, vidas, Pai, que estão com o coração triste, que vêm encontrar alegria na tua palavra. Vidas, Pai, que não têm conseguido ver, não têm conseguido ver a luz, porque existem trevas nos seus olhos, mas elas possam ter os olhos iluminados. Pessoas que estão aí andando com incertezas, o que não sabendo o que podem buscar, em que confiar, que eles possam confiar na tua palavra, Senhor. Pessoas, meu Deus, que, ó Deus, estão sem certezas, venham encontrá-las na tua palavra. Que nós venhamos desejar a tua palavra, entender que ela é mais desejável do que o ouro. Os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel, e nos aconselham. E quem os guardar, a grande recompensa. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ministre poderosamente e nós sejamos abençoados com esta palavra. Que ela nos traga paz, ela nos traga certezas de quem o Senhor é e dos teus propósitos para conosco. Muito obrigado. Que a gente venha levar a tua palavra a sério. Que a gente venha levar a tua palavra a sério. Em nome de Jesus.